Olá, boa tarde, bem-vindos à nossa meditação. Hoje é dia 20 de setembro e esta semana eu gostaria então de estar meditando com vocês em Provérbios capítulo 15 e verso 21. Toda esta semana. E o nosso primeiro texto então, que é o texto de Provérbios 15, 21. A insensatez alegra quem não tem juízo, mas quem tem bom senso permanece no caminho certo, ou seja, caminha na justiça. O que vai acontecer quando nós andamos na justiça de Deus? Quando nós temos o temor de Deus. E o que acontece também quando a gente é insensato? E a gente se alegra nessa insensatez. E o resultado é terrível, porque nós vamos ter, então, um resultado que vai ser eterno, duradouro, como nos diz Provérbios, capítulo 10, verso 25. As tempestades da vida levam embora o perverso, mas o justo tem alicerce eterno ou duradouro. Olha que interessante, isso faz pensar naquela parábola das duas casas, da casa do homem que constrói uma casa na rocha e aquele que constrói na areia. A gente já falou dessa parábola durante essas meditações que começaram em março do ano passado. Percebe que aqui, às vezes, as pessoas se alegram naquilo que estão fazendo, esquecendo que o salário do pecado será sempre a morte. O pecado não pode produzir vida, e muito menos vida eterna. Se de um lado o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. O justo tem alicerce eterno quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem, se a pessoa não anda no caminho da justiça, ele vai embora. Que coisa triste e terrível. E você pode ver isso ao seu redor. Provérbios 11, 7, por exemplo, vai nos dizer: quando o perverso morre, sua esperança morre com ele, pois confiou na própria força. No texto em francês diz na própria riqueza. E eu pensei naquela história do homem que é muito rico, na parábola que Jesus conta. Ele tem muitas fazendas, ele tem muito gado, tem muito dinheiro no banco, e uma voz, e ele diz então: agora não preciso mais de nada, nem de ninguém. Possivelmente ele até pensou que não precisava de Deus. E uma voz vai dizer para aquele homem louco, insensato: hoje mesmo vão pedir a sua alma. E o que você tem vai ficar para quem? Porque, de qualquer forma, este homem não levaria nada daquilo que ele possuía, de material. Agora, quando você tem essa riqueza da vida eterna em seu coração, você sai desta vida levando essa riqueza da vida eterna. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a aproveitar os prazeres transitórios do pecado, nos diz Hebreus 11, 25. Esse texto está nos falando de Moisés, príncipe do Egito, que se torna forasteiro, nômade e pastor de ovelhas, o que era uma coisa detestável para os egípcios, não é mesmo? A gente aprende isso, aliás, com a história de José, aproximadamente 400 anos antes dessa história de Moisés. O Moisés, no momento em que ele descobre quem realmente é e quem é o seu povo, ele decide que prefere ser maltratado com o povo de Deus, vivendo na luz e na justiça, do que aproveitar dos prazeres transitórios do pecado. Os prazeres do pecado, você já deve ter notado na sua vida, são transitórios. Aquela alegria que a pessoa tem no início da nossa meditação é uma alegria em algo que é transitório. Deus nos promete vida eterna, já nesta vida. O justo encontra a vida, o perverso encontra a morte. Provérbios 11, 19. Olha que interessante, o insensato só encontra a morte. Aquele que teme ao Senhor, que anda no caminho da justiça, encontra a vida. E Jesus e Paulo e o Novo Testamento diria a vida eterna. Que Deus te abençoe.